Olá, a partir de agora vamos conhecer a opinião dos convidados que estiveram na Comissão de Educação do Senado para debater os critérios utilizados na avaliação das obras escolhidas para o Programa Nacional do Livro Didático. É uma ótima política de Estado, mas o problema é gravíssimo e precisa de um bom diagnóstico. O MEC, presidente Ana Amélia, reprova uma obra que pode ser vendida na escola privada. Os relatórios de exclusão que são marcados por autoritarismo e ou erros. O anonimato do avaliador que prejudica o autor de livro didático. Um programa que recebe elogios e muitas críticas. Um mercado que ultrapassa a casa de R$1 bilhão. O Em Discussão começa agora. Nós, autores de livros didáticos, pela voz de nossa entidade, a Abrale, em primeiro lugar, reiteramos nosso apoio aos programas de material didático do governo federal, que universalizou o acesso ao livro em todos os segmentos da educação básica, constituindo-se em uma das mais importantes ações no plano das políticas públicas na área da educação. E nós reconhecemos ainda avanços significativos com a publicação do Decreto 7.084, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe, entre outros pontos, sobre a possibilidade de recurso e correção de falhas pontuais, que são antigas reivindicações dos autores. Consideramos, inclusive, que o decreto traz implícito o conceito de que os programas de material didático passam a ser política de Estado e não de eventuais governos, que mudam ao sabor dos ventos. Por outro lado, consideramos fundamentais as observações críticas motivadas pelo desejo de aperfeiçoamento dos programas e de melhoria da qualidade do ensino público. Eu não sei se todos têm a noção de como que é esse processo do PNLD, mas eu vou dar um exemplo aqui. Nesse ano, 2012, nós estamos, o PNLD 2012, né, começou agora no início desse ano, é o PNLD do ensino médio, e ele vale para os anos 2012, 13 e 14. Certo? O próximo PNLD para o ensino médio será em 2015. E o anterior foi em 2009. Então, os livros que foram comprados em 2008 para o ensino médio entraram na sala de aula no início do ano letivo de 2009 e permaneceram por 2009, 2010 e 2011. Ora, o guia do livro didático do PNLD 2012 foi publicado no início do ano passado, no início de 2011. E nós tivemos vários livros que foram aprovados em 2009 que foram reprovados para 2012. E durante todo esse ano de 2011, nós ainda tínhamos milhões de alunos estudando com livros que foram, em 2009, aprovados e elogiados, e em 2012 foram reprovados e desqualificados. O que cria uma situação muito curiosa, quer dizer, o aluno está na sala de aula com um livro que foi absolutamente desqualificado pelo próprio MEC. O problema é gravíssimo, é uma ótima política de Estado, mas o problema é gravíssimo e precisa de um bom diagnóstico. O que eu quero que fique bastante claro é, primeiro, que eu considero o PNLD absolutamente essencial para a educação brasileira. Quais são os problemas na avaliação didática? Que eu diria que é o principal calcanhar de Aquiles desse programa. A avaliação didática define quem vende e quem não vende, que ideias chegam aos alunos e que ideias não chegam, que conhecimento chega e aquele que não chega. É um filtro. E o princípio essencial do PNLD é garantir a pluralidade de pensamentos e abordagens pedagógicas. Portanto, o que o professor Nicola disse, que a introdução de elementos que impõem um tipo de modelo de livro didático pelos comitês avaliadores, já vai contra o princípio essencial do programa, que é justamente a pluralidade. Há um outro aspecto que nós consideramos muito preocupante, que é a busca pelos avaliadores de algumas disciplinas de um modelo ideal de livro.
às vezes pautado em pesquisas acadêmicas, não necessariamente com significado para a prática. Às vezes ligados a modismos, sem suporte de pesquisas de campo. São modelos que se formam nos comitês de avaliação, totalmente distanciados da realidade do professorado da escola pública. Para isso, colabora o excesso de critérios de exclusão. A cada edital, a cada programa, nós temos um aumento significativo nos critérios de exclusão. Só para exemplificar, no edital para a primeira compra de língua estrangeira moderna, inglês e espanhol, que é um evento recente, nós tínhamos 27 critérios apenas na avaliação pedagógica. E às vezes, apoiado em um único desses 27 critérios, o parecerista acaba excluindo um livro de participar do programa. E o que eu verifiquei é que quando você não está absolutamente de acordo com aquela determinada linha de abordagem ou de filiação acadêmica, você é excluído. E você é excluído, como não pode ser pela linha pedagógica ou pela abordagem que você dá, eles inventam qualquer desculpa. E quando eu digo inventam mesmo. Como até agora não tinha a possibilidade do autor se defender, a invenção ganhava conotações ridículas. Então, por exemplo, diziam que tinha uma atividade para medir, ver a excentricidade da órbita da Terra. A órbita da Terra é elíptica. Então, tem lá um desenho em escala e pede-se para o aluno medir. Meça o eixo maior, meça o eixo menor. Por quê? Porque, embora elíptica, a órbita da Terra é quase circular. A menos que você pegue uma régua, você jura que aquilo é circular. Bom, o avaliador não mediu e disse que eu desenhei uma órbita circular. Ou seja, ele fez uma avaliação absolutamente negligente. Ele queria tirar o livro a qualquer custo. E ele não paga nada por isso. Porque, afinal de contas, ele fica no anonimato, o seu parecer não é divulgado e eu não tenho direito de defesa. Quando as editoras inscrevem um livro para avaliação, esse livro, essa coleção, vem absolutamente descaracterizada. Não pode ter nenhuma marca que identifique autor ou editora. E nós consideramos que o anonimato já é etapa superada. E por que consideramos isso? Porque ainda que o anonimato seja da tradição e tenha a função de proteger o autor de eventuais juízos pré-concebidos, seus benefícios são ilusórios, porque qualquer parecerista, com o mínimo de experiência com materiais didáticos, identifica a obra e seu autor. E se o parecerista não identificar a obra e o autor, é porque o parecerista não tem experiência suficiente com o trabalho de material didático. Eu sou autor de livros de infanto-juvenil, mas como senador eu jamais apresentaria um livro meu se não fosse no anonimato. Porque se eu perdesse, ficava muito feio. E se eu ganhasse, ninguém ia dizer que foi por mérito. Mas esse é um ponto a ser debatido, sim. Mas o anonimato do parecerista, esse sim, deveríamos tirar. Mas o anonimato do autor, eu acho que é bom para dar mais segurança. Apesar de que sempre é um risco de que por debaixo do pano termine se sabendo. E quanto a se conhecer pelo texto quem é o autor, isso vale para os autores consagrados, mas um autor novo não vale. A questão do anonimato, eu vou discordar do professor Cristóvão, ele está enganado, porque não se trata de um livro de literatura. Qualquer livro didático tem uma iconografia própria. Um dos meus livros tem um gosminha que dá os recados para os alunos. Qualquer um que leu esse livro vai reconhecer, mesmo que eu tire todos os nomes de editora, de qualquer um. Esse livro vendeu 8 milhões de exemplares. Quem não reconhece o livro não devia estar avaliando, foi o que o professor disse. É impossível. Todo livro didático tem uma assinatura no próprio projeto gráfico.
Porque o projeto gráfico é parte do livro, não é como num livro de literatura. No próximo bloco, por que uma obra é reprovada? As críticas aos relatórios dos avaliadores. A gente volta em instantes.